Haroldo, eu quero... Haroldo, a Elizabeth tem que estar junto aí, tá? A Elizabeth até correu uma falha na nossa chamadinha hoje, porque a Elizabeth era para estar na fotinho junto contigo. Porque foi um cochilo. Foi um cochilozinho. Então. Tá bom. Me desculpa. Minha amiga, inclusive, a Beth. A Beth. De muito tempo. Então, eu queria saber da Beth também, como é que foi, porque enquanto o Haroldo ficou sedado 45 dias, né, e nesses 45 dias, quem acompanhou o dia a dia do tratamento dele, né, e acompanhou realmente, foi a Elizabeth. Ela foi uma guerreira, sabe? Ela não abandonou o Haroldo em nenhum momento. A Beth merece meu respeito, eu tenho o respeito dela. O Haroldo é meu amigo de longa data, meu irmão de coração. E estão rindo aqui da Maria chorando ainda. O Haroldo é meu amigo de coração. E Haroldo, está chegando aí? Estou escutando, sim. Opa, está dando um delayzinho ali para nós. Aumenta o áudio aí. Já estou no ar. Aumenta o áudio aí para ver. Então, Pega aquele papelzinho que tem na o seu número está um pouco equivocado. O seu número. Eu fiquei 52 dias na UTI, sendo 30 em coma. Antes disso... a Beth que apareceu primeiro, agora que a gente tem um delay aqui. Haroldo, antes disso eu queria pedir para que tu se apresente, para quem não te conhece. Quem é o Haroldo, de onde que ele veio, quanto tempo está em Itajaí, profissão, a Beth também. Faz esse favor, porque nem todo mundo... Quase Itajaí inteira. Se o Haroldo fosse candidato a prefeito, ganhava. Né? Mas tem gente que chegou em Itajaí há pouco tempo e não te conhece ainda, nem tu nem a Beth. Então se apresentem. Então tá. Então eu sou o Haroldo Fenili, já estou em Itajaí há 26 anos. Né? Eu fui o pioneiro quando trouxe a área de terapias complementares, né? Com acupuntura, magneto, florais na época, né? Fitoterapia. E hoje a gente trabalha também voltado para as terapias quânticas e para a biorregulação, que é uma coisa um pouco mais evoluída, né? Graças a Deus. Eu já estou na área de terapia há quase 40 anos. Né? Minha formação, eu sou naturólogo, a primeira e também com especialização em várias áreas, como acupuntura, fito. Mas, Haroldo, só desculpa, tu tens uma formação que é na China mesmo, né? Eu fiz uma especialização, como eu formei, eu sou da primeira turma da Escola Paulista de Terapia, onde eu fiz acupuntura. E depois eu fui fazer especialização na universidade em Pequim, lá em Beijing, né? E também tive oportunidade em outros países também para estudar. Mas eu já estou aqui já há bastante tempo, né? E a gente também tem um outro trabalho, né, de pesquisa. Então, de quem cuida dessa área é a Elizabeth também, né, que também é terapeuta, que é minha esposa. Tá? Mas a gente está aí. Como você estava falando dos seus números, então, o número, vamos ajustar o número seu aí, que está um pouco mais baixo. O meu número é oficial, 52 dias de UTI, 30 em coma, 13 dias na área de isolamento, e agora eu estou um mês em casa. Ainda estou dependendo de oxigênio, né? Ainda estou com ele aqui assim. Dá de ver, dá de ver. Estou ainda dependendo para comer, que eu estou começando a caminhar, dar uns passinhos, né? Estou fazendo fisioterapia diariamente. Fono, já terminei agora, já recebi alta. Nutricionista e também o pneumologista. A gente está com essa equipe toda, porque o meu caso foi um caso muito grave, né? Gravíssimo até, que estava com pequena chance de sobrevivência. Então, eu queria também aproveitar e fazer um agradecimento no CIS, quando eu fui atendido pela primeira vez. Eu fui atendido lá, de lá já saí com ambulância para o Marieta, e do Marieta, descendo na ambulância, passei pelo pronto-socorro, 3 passos depois eu apaguei e fui acordar 30 dias depois. Entrei andando sem sentir quase nada, só cansaço. Então, você vê a violência. Se eu ficasse mais 4, 5 horas sem atendimento, eu teria falecido, com certeza. Então,
Haroldo, no você Marieta. tem ideia de onde você contraiu o vírus? Não tenho ideia, porque quase toda semana eu viajo, que a gente faz palestra fora, né? Então, a última vez, eu estava em Jequié, na Bahia, e como é que é o nome da cidade? Jequié e Ilhéus. Ilhéus. Então, pode ser que nessa vinda, porque logo depois, né, uma semana depois, eu já estava com febre e já não estava me sentindo bem. Então, eu acredito que foi nessa última viagem. Então, como a gente viaja quase todo final de semana, então é difícil saber onde. Mas a última, quer dizer, a última foi nesses dois lugares. Que data que você lembra? Que data que você foi viajar? Dia 8 de março. 8 de março. Chegou dia 8 de março, um pouquinho antes do lockdown. Cheguei dia 8 de março, Depois da tua chegada, em que dia que você começou a sentir os primeiros sintomas? Uns 4 dias depois. 4 dias depois eu estava começando a ficar cansado. Né? Aí no final de semana eu tive muita febre. E aí já praticamente já consolidou, né, que era o Covid, né, 19. Mas não sabia ainda. Mas até então não sabia. Você, né? quando apresentou a falta de ar, de cansaço, você já desconfiou que poderia ser Covid? Não tinha ideia. Eu achei que era um cansaço, porque como eu estava viajando muito assim em cima, né, sábado, domingo, feriado e trabalhando na clínica, então eu achei que era um estresse, um cansaço só. Mas aí quando chegou o outro final de semana que foi para febre, aí, opa, aí a coisa, tem alguma coisa diferente aí. Mas até então eu também não sabia que era Covid. Tanto que quando eu fui para o hospital, lá, segundo o pessoal, eu tinha sido o segundo. Eles não tinham nem protocolo ainda para fazer. Então foi praticamente usado tudo quanto é coisa, né? E graças a Deus... Tu foi cobaia, praticamente eles, novo, né? o que usaram comigo, que deu certo, foi até bom que serviu para as outras pessoas que vieram depois de mim, né? E também nós tivemos a oportunidade de usar produtos também da DNS, que são biorreguladores, né? Foi o que também acelerou o processo e me deixou praticamente quase sem sequela nenhuma, né? E é muito difícil a pessoa... Haroldo, pois não. Interromper, só essa questão da DNS. Haroldo, eu falava contigo hoje à tarde, né, que eu me lembro quando a Beth implorou para que entrassem com os produtos da DNS, que é um laboratório que o Haroldo tem de produto. Depois o Haroldo pode explicar melhor o princípio desses produtos, né? Mas eu lembro que isso aconteceu no momento em que a gente já tinha perdido as esperanças. E eu, como amigo, como advogado, nesse dia, inclusive, eu conversei com a Elizabeth, assim, aspectos práticos, que a gente achou que o Haroldo ia morrer, sabe? E daí eu preocupado com a Elizabeth, como uma pessoa que ia ficar aqui com uma série de problemas, e eu conversei, eu falei isso com o Haroldo hoje, nós chegamos realmente a conversar o que aconteceria caso o Haroldo não estivesse aqui, quais as providências que a Beth teria que tomar. E daí a Beth, nessa mesma conversa, me contou a questão dos produtos dos produtos do laboratório do Haroldo, que ela tinha pedido, né, para que fossem utilizados. E coincidência ou não, mas realmente, dias depois, a melhora do Haroldo foi súbita. Foi um salto. Né, Haroldo? A Beth, que está aí com a gente, a Beth pode falar um pouco disso. Eu só queria entender um pouquinho melhor. Você chegou de viagem dia 8, 4 dias depois você começou a sentir os sintomas, certo? Certo. Qual é o dia que você deu a entrada no hospital? Eu acho que foi dia 19 de março, se eu não me engano. Na madrugada, 19 de do 8 março. até o 19. Na madrugada, 19 de março. E aí, quando você entrou, você do CIS já foi para o Marieta, e no Marieta você já desmaiou e foi para a UTI, ficou 30 dias na UTI. 52 dias na UTI. 2 dias. 30 dias desacordado. 30 dias desacordado. Tá, só uma curiosidade.
esses 30 dias desacordado, o que acontece? O que se passa? O que se passa? Eu queria saber o que se passa, se tu tem alguma lembrança desse período. Eu tenho muita lembrança desse período. A gente viaja muito, né? Então, tenho várias. Uma delas. Eu estava doido para conversar pessoalmente contigo, porque essa pergunta eu queria saber, durante o teu período de coma, o que é que acontece com a nossa cabeça? A gente escuta muitas coisas, imagina muitas coisas, né? Eu, por exemplo, quando eu voltei do coma, eu achei que eu estava lá há 1 ano e 3 meses, pra você ter uma ideia. Parece que eu estava muito tempo lá dentro do hospital. Então, e também eu ouvia muito os médicos conversando, os enfermeiros conversando, mesmo estando em coma, a gente conseguia ouvir algumas coisas, né? E também começa a ver, rezar, aí você começa a ter um monte de passeios, de viagens, né? Quer dizer que a mente continua trabalhando. Isso, a mente... Só não consegue abrir o olho. Só não consegue abrir o olho nem mexer, mas a mente ainda estava... Deve ser cansativo, né? Já estava trabalhando. O sensorial da audição. Mas é cansativo isso, minha né? sensorial, a minha audição e uma parte cerebral... Mas eu conseguia ouvir, eu conseguia sentir, né? Alguma coisa. Então, mas foi muito... Gera uma sensação de claustrofobia, de medo? Ou você está tão sedado que você consegue ficar tranquilo ali? Não, medo eu não tive em nenhum momento, porque acho que a sedação era tão forte, né? Que a gente não... Mas, assim, é muito complicado, porque como o meu afetou 99% da parte pulmonar, então eu tive muito problema respiratório. Então, o tempo todo eu sentia que eu tinha falta de ar, que eu não conseguia respirar. Mesmo entubado e tudo, eu sabia que eu estava com muita dificuldade, que eu não conseguia respirar, né? Então, essa Quer sequela... dizer, apesar de estar com o respirador, o seu organismo faz força. Isso, Continua exatamente. fazendo a força para respirar. Está lutando, né? Você está lutando para a vida, porque o respirador está ali botando oxigênio, mas o pulmão não está movimentando, né? Então, a oxigenação muito baixa, né? Haroldo, agora eu queria ouvir um pouquinho da Beth sobre esses 30 dias, né? De como é que foi a relação com o hospital, com os médicos, a ansiedade, como é que foi viver esses 30 dias contigo completamente apagado, né? A Beth está aí do teu ladinho. Estou aqui. A gente quer ouvir teu depoimento também, Beth. Na verdade, Rafinha, tudo começou com eu deixando o Haroldo lá no CIS, que lá o estacionamento é um pouco complicado, né? Então, eu deixei ele na porta do pronto-socorro, fui estacionar o carro. Quando eu voltei, eu não me deparei mais com ele, depois só vi ele indo para a ambulância, e dali a sensação foi de estar sendo arrancado de mim, né? E questionei, mas enfim, ele entrou caminhando, por que ele não pode ir comigo? Eu levo ao hospital. Não, da ambulância ele vai ser direto, provavelmente internado. Então, com a ambulância isso se torna mais fácil. E de fato, né? O tempo que entrou no pronto atendimento e foi feito toda a assistência, um diagnóstico prévio, né? Do que teria que ser feito. E dali o médico veio conversar comigo, isso já era madrugada do dia 19, e dizer que, né, que com toda a questão da pandemia se iniciando, eles tinham que fechar um protocolo, mas que o principal acometimento do Haroldo naquele momento parecia ser algo provocado por bactérias e um choque séptico pulmonar. Né, e um choque séptico do corpo como um todo também, né? Mas a gente teve um choque no pulmão mais pontual. Só que geralmente os médicos veem isso muito causado por bactérias, né? E não tanto por vírus. E daí quando chegou e que eu fui poder fazer uma primeira visita, o Haroldo já estava na UTI e me deparei com todo o quadro de isolamento, entubado, sedado.
E isso me causou um choque, né? O médico tinha me dito o seguinte: Elizabeth, já que vocês são da área também, vem cá, eu vou te mostrar os marcadores de como o teu marido chegou aqui ontem, ou essa madrugada, né? Ele chegou com 5 a 8% de vida. E, de fato, quando eu olhei o monitor e comecei a ver todos os indicadores do hemograma, parte de oxigenação, eu fiquei chocada, porque não era o quadro clínico, né? Tipo, o caso da prática, o Haroldo não parecia ter isso. Mas, clinicamente, ele estava realmente com uma debilidade muito grande. E pude visitar no primeiro dia e no segundo, porque ele estava no isolamento, né, com todo o cuidado, pude ir. Mas depois já o médico me avisou, quando o saguão da UTI, que estava vazio até então, estiver já com alguém, daí você não vai mais poder visitar. E isso foi numa quinta, numa sexta, e daí no sábado já não pude realmente ir mais. E no começo... Roberto, deixa eu só entender uma coisa. Inicialmente não se considerou que seria Covid, é isso? De cara, não. Quanto tempo até fazerem o exame para testar o novo coronavírus? Foram 8 dias, se eu não me engano, Maria do Carmo. Aliás, um beijo, né? Faz tempo que a gente não se via. Muito tempo. Que bom te ver. Lamento que seja nessa circunstância mais feliz, porque o Haroldo está aí. Tem um bom resultado. Está tudo bem nesse momento. Sim, então no começo... Mas Beth, o hospital também não sabia... Oi? Porque não se falava tanto em Covid, né? E daí, quando que você fez o teste? Você diagnosticou? Você fez o teste positivo, negativo? Eu fiz agora, tem 3 semanas que eu fiz o GG-IgM para ver dos anticorpos, porque eu não tive praticamente nenhum sintoma. Porque como eu estava em choque emocional, também eu não sentia o que eu tinha, eu não sabia exatamente, né? Eu tive diarreia, eu tive alergias, eu tive sudorese noturna, mas eu achava que isso tudo estava associado muito ao sistema emocional, né? Hoje, há 3 semanas, então, é isso que você fez um teste e sabe que você teve, então? Exato. Isso. Praticamente assintomática, com sintomas muito leves, né? Então, durante esse tempo, e lá nesse momento, realmente o hospital não tinha um quadro fechado de Covid. 8 dias depois... Acho que faltou o som. Está falhando o som. Isso. 8 dias depois, Maria do Carmo, é que eu pude realmente ter a confirmação, né, de que realmente era Covid. E assim a gente não tinha muitas informações, porque não podia visitar, o hospital ainda não estava preparado para passar o boletim por telefone, porque é um protocolo que geralmente não dão, né, notícias por telefone. Eu fui passar a saber notícias por telefone lá no 25º dia, provavelmente. Antes disso, eu tinha que contar com os amigos médicos para me passar alguma notícia. E muitos dias eu fiquei sem nenhuma notícia. Foram dias terríveis. Que desespero. E ele, o Haroldo ficou 30 dias desacordado, correto? Em coma induzido, sim. Em sedação, né? E depois, na UTI, mais 22 dias, completando 52. Isso. Isso mesmo. Tá, agora vamos, então, já que eu entendi mais ou menos a cronologia, e a questão da medicação, então, eu vou tentar entender um pouquinho, a gente está do lado de cá para saber como é que foi essa cura, né, maravilhosa. Lá no hospital eles fizeram o protocolo com um antiviral parecido com o Tamiflu,
com a hidroxicloroquina, com a azitromicina e ceftriaxona. Depois, né, num outro momento também, eles começaram a usar anticoagulante, né, heparina e algumas drogas vasoativas que saíram já no 5º dia. Então, tivemos também depois quadro de uma pneumonia severa, então entraram com antibiótico num primeiro momento, e num segundo momento nós tivemos uma reinfecção, né, uma nova pneumonia. Daí foi onde eu conversei com os médicos e pedi para verificar se existia possibilidade de entrar com algum suplemento, já que a gente tinha um laboratório, né, e que a gente poderia pensar em alguma formulação específica para isso. E entramos daí com o que nós tínhamos. Beth, agora vamos tentar esclarecer uma situação, né? O Haroldo aí também pode participar junto aí dessa fala. A gente sabe que assim, ele foi acometido pelo vírus. Isso foi diagnosticado através de exame e tal. Mas o que fez ele ficar internado durante todo esse período, passar por tudo que passou, foram as complicações que a doença causou no sistema imunológico dele. Não foi o vírus em si que fez ele ficar internado esse tempo todo, né? Com a baixa da imunidade, com a depressão do sistema imunológico, tiveram outras bactérias, doenças oportunistas que apareceram, é isso? Isso, porque quando o vírus ataca, como foi o caso do Haroldo, que teve um choque séptico severo, ele baixa tanto a imunidade que as bactérias que também já estão soltas pelo organismo, por assim dizer, elas também encontram o seu lugar, né? Então, o pulmão, ele sofreu choque séptico bacteriano e viral. Então, nós tivemos os dois quadros ali. Por isso, né, a severidade do quadro. Sim. O Haroldo, agora aí, o Haroldo, conta para nós como é que foi o teu acordar para a vida novamente. Então, cara, o acordar é esse susto danado, né? Eu imaginei que estava muito tempo já lá. Quando eu acordei, eu pedi para a moça, tem que ir embora, né? Ela falou assim, você está na UTI. Mas eu falei, pô, mas eu preciso ir embora. Eu estava sem noção nenhuma, né? Falou, eu quero ir para minha casa, eu preciso trabalhar. E ela falou, mas você está numa UTI, está num estado complicado, você não pode sair daqui. Né? E eu dizia para ela toda hora, olha, arruma aí que eu preciso ir embora. E eu não estava sem noção. A primeira semana, eu estava completamente sem noção. O que eu estava fazendo ali, por que eu estava, porque eu ainda estava meio chapado com aquela quantidade de medicamento, né? Imagina. O que ajudou bastante foram também o que a gente usa no ADNS, que são suplementos. Explica um pouquinho, Haroldo. Agora eu vou abrir um espaço para que você explique um pouquinho, porque assim, eu sou teu amigo, teu paciente, conheço os produtos da DNS, já utilizei. Gente, deixa eu falar assim, ó, essa live não é paga, não é propaganda, não, tá? Uhum. É uma questão de utilidade pública, da gente contar que existem, né, produtos também que podem ajudar. E o Haroldo, ele é dono do laboratório, né? E ele entende e acredita tanto que utilizou em si mesmo esses produtos e utiliza, né? Então, conta para nós esse protocolo que foi utilizado em você e os benefícios, contraindicações. A dona do laboratório sócio é a Elizabeth. Eu faço a parte de pesquisa, eu faço pesquisa e desenvolvimento. A gente desenvolve esses produtos, né? Então, esses produtos são biorreguladores, né? Que hoje é conhecido como medicamentos da medicina quântica, mas eles são feitos com minerais, vitaminas, né? Florais. Então, entra uma série de coisas, com nanotecnologia, com água, com energia ADO, com água hexagonal, então, que é bombardeada com fótons, né? Então, é uma alta tecnologia que trabalha com o produto em si e mais a frequência do produto, que é para aumentar a absorção. Então, para vocês terem uma ideia,
eu usei muitos suplementos, que foi feita uma recuperação, inclusive fator H de pulmão para melhorar a parte respiratória, né? A parte dos minerais e vitaminas, e também uma das coisas importantes, que eu fiquei com umas escaras horríveis, né? E tinha dificuldade e dor insuportável. Ô, Haroldo, pede para a Beth dar uma olhadinha no WhatsApp, que eu vou mandar o WhatsApp para ela. Tá. Então, e aí nós usamos um produto nosso, chama Cicatriox, né? E, graças a Deus, zeraram todas as escaras, né? Não tem, graças a Deus, não ficou nem marquinha, né? Tá tudo super bem. E esses produtos que, também, não fazendo propaganda do produto, mas foi, assim, o que deu um up, né? Que de lá para cá, do uso do produto para cá, junto com a medicação, né? Foi acelerado bem o processo para eu sair do hospital. Olha, eu queria também aqui deixar assim, uma gratidão enorme para o pessoal da UTI, né? Que foram fantásticos, tanto os médicos como os enfermeiros, fisioterapeutas. O atendimento meu foi VIP. Eu acho que eu fui agraciado. Inclusive, quando eu fiquei no isolamento, um quarto separado, sozinho, com Elizabeth, com autorização 24 horas para ficar junto, com alimentação boa, né? E tudo isso aí foi tudo pelo SUS. Não gastei um tostão, né? E o atendimento foi assim, olha, se alguém falar do Marieta, da UTI, pelo menos da UTI que eu tive, e com o atendimento que eu tive, eu vou falar, vai arrumar uma briga comigo daqui para frente. Porque o nosso atendimento foi sensacional. E eles também, a gente tem uma gratidão enorme, porque tudo que podia fazer, eles fizeram, né? Então, eu digo assim, o que estava previsto, né, pelo meu quadro, que era gravíssimo, dificilmente eu sairia do hospital vivo. Isso eles já iam fazer tudo o que tem que fazer, lógico, mas com pessoas que depois tiveram quadros bem inferior ao meu, faleceram, né? E eu consegui reverter, né? Eles conseguiram reverter. Isso também graças aos amigos, às famílias, às orações, às energias. Eu não imaginava que eu tinha tanto amigo, né? E depois que a gente foi ver que, graças a Deus, a gente tinha muitas pessoas orando pela gente e colocando energia boa. Eu sempre falo que se eu tinha alguma poupança lá no céu ou algum lugar, dessa vez eu raspei tudo. Vou ter que começar tudo de novo, né? Porque não sobrou nada. Vou te interromper, Haroldo. Tu não tem uma poupança, tu tem uma bolsa de valores inteira a teu favor. Eu vou contar uma coisa aqui, tá? Que assim, ó, já passei por vários problemas de saúde e momentos com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso. O Haroldo sempre me atendeu e ele nunca quis cobrar. Eu sei que o Haroldo ele faz um trabalho lindo, Haroldo, com as pessoas que são pacientes de câncer, tá? Que precisam daqueles tratamentos paliativos já lá no final. E eu sei que o Haroldo, não sei se todas, mas eu sei que 99% do Haroldo nunca cobrou R$1 dessas pessoas com câncer. Eu sei do trabalho que vocês fazem, né, na clínica. E assim, tu não tem uma poupancinha, tu tem uma bolsa de valores inteira. Obrigado. Tu é um anjo. Tu é uma pessoa iluminada que não nega, que não sabe dizer não, entendeu? E é por isso que a gente tem tanta gente aqui hoje nessa live, te acompanhando, te elogiando, mandando um abraço para ti, feliz de te ver. Eu estou feliz de ver que tu estás aqui falando com a gente tão rápido, porque por tudo que tu passou, talvez qualquer outra pessoa tivesse dificuldade de fala. Tu ficou entubado, não sei quanto tempo tu ficou entubado, foi feito a traqueostomia, né? E assim, ó, eu estou ouvindo a tua voz linda, a mesma voz de sempre, tu não ficou com sequela na voz. Muitas das pessoas que fazem traqueostomia ficam com deficiência na fala depois, e tu tá aí com a mesma vozinha do Haroldo, com a mesma fala mansa,
Parece que eu te encontrei ontem antes de tu ficar doente e é a mesma pessoa. Então, assim, Obrigado. tu és um iluminado. Deus te deu essa oportunidade de novo, porque tu fez muito e Ele quer que tu faça muito mais ainda. Que bom, é a minha vontade. A minha previsão é aposentar com 150 anos, né? Previsão, eu queria me aposentar com 150 anos. Depois eu vou trabalhar só meio expediente, depois dos 150. Aí vou descansar um pouquinho. Essa é a minha vontade. Vou cometer uma inscrição. Qual é a sua idade, Haroldo? Eu vou fazer 63, estou com 62. Mas daqui 3 meses eu estou com 63. Segundo a lei brasileira, eu já sou idoso, né? Já é grupo de risco. Grupo de risco. Está em estado de graça. Eu digo que eu não sou. Agora eu falo que eu não sou mais idoso. Eu sou seminovo. Né? Seminovo. Seminovo é melhor do que idoso, né? Haroldo, como é que está sendo agora essa recuperação aí depois de chegar em casa? Agora porque assim, né? Tem gente que escuta, que pensa que assim, né? Saiu da UTI, teve alta, sai andando bonitinho, vai dirigindo para casa. Né? E eu sei que a tua situação não foi essa. Vê onde eu estou. Estou acamado. Eu estou deitado aqui na cama. Né? Então, eu estava fazendo fono 2 vezes por semana e fisioterapia todos os dias. Tanto fisioterapia cardiorrespiratória como neuromuscular. Né? Isso eu faço diariamente. A fono tem uma semana, uns 10 dias que já estou de alta, né? Mas continuo ainda com a nutricionista e pneumologista e fisioterapeuta. Então, a minha recuperação é lenta, né? Porque pegou praticamente 99% foi o pulmão, e então qualquer esforço que eu faço, até na cama, quando eu vou mexer para um lado e para o outro, cai um pouco a oxigenação. Agora mesmo eu estou, graças a Deus, ó, tá vendo? Eu estou direto com o oxímetro no dedo, medindo o tempo todo quanto que está meu oxigênio. Que se baixar muito, eu tenho que pegar aqui o coisinha e colocar no nariz para poder respirar, para aumentar o oxigênio. Então, eu ainda estou monitorando. Quer dizer, cada vez eu comecei a dar melhorar um pouquinho, mas ainda vai. Não sei quanto tempo que eu vou ficar ainda nessa dependência do oxigênio. Até a sua recuperação completa. Agora, dia 19, vão completar 4 meses. 4 então, meses. Que você vive essa novela sem fim, né? É verdade, 4 meses. Então, é só para eu entender um pouquinho melhor, quem está assistindo a gente entender também. Qual foi, então, o protocolo adotado com as suas medicações? E onde entrou os remédios da OBS? DNS. A DNS já entrou lá no... Graças a Deus, o médico que estava trabalhando comigo lá na UTI tem um pouco a mente mais aberta, né? E aceitou que a Elizabeth levasse os produtos para ele colocar junto, né? Porque, como diz, né? Eu acho que a pessoa pensa assim, bom, não tem que fazer mesmo, né? Então, vamos colocar tudo que tiver, e foi o que ajudou bastante, né? Então, que não é um medicamento, né? Ele não tem contraindicação, efeito colateral, não tem problema com associar com outros medicamentos, ele não interfere em nada, né? Que a forma de absorção é diferente, o pensamento é completamente diferente, né? Então, Pode falar. Essa medicação, ela começou a ser introduzida em que momento? Você ainda estava entubado ou você já tinha... Você ainda estava em coma ou já tinha Não, saído? estava entubado ainda, foi colocado. Foi colocado já dentro da... Já estava entubado, ainda estava em coma, estava induzido. Quando... Foi no pior momento, né? Quando começou a usar o produto, eu comecei já a sair, inclusive, rapidinho da sedação. Já foi voltando... Olha, que maravilha! Foi bem interessante, né? Que maravilha! E o seu testemunho, que o exemplo, né, sirva de análise da comunidade científica, né? Sim. Porque
que a gente mais deseja no momento é que que o mundo descubra as melhores medicações para que as pessoas não sofram nas UTIs. Né? Ô, Haroldo, agora deixa eu te perguntar, a gente falou do paciente, agora vamos rapidamente, bem rapidinho, vamos só falar agora assim, da opinião do Haroldo, da Elizabeth, que são profissionais da saúde, né? Qual a opinião de vocês a respeito dos tratamentos, da forma como os governos, como os cientistas têm encarado essa doença, né? E especialmente eu queria que tu falasse com relação à postura da prefeitura de Itajaí, de Balneário Camboriú, com a distribuição desse remédio que é a ivermectina em Itajaí e em Balneário Camboriú, então aqueles outras medicações, né? Cloroquina, vitamina C. Eu acho assim, olha, isso é tudo muito novo, ninguém sabe nada disso. A gente não sabe nada de nada. Então, a experiência é o quê? É ir fazendo e o que dá certo. Por exemplo, a ivermectina é um remédio que é usado para verme, mas ele também trata várias outras doenças, né? Várias outras patologias. E também veio assim, olha, tem vários países que estão usando com muito sucesso. Por que nós não vamos copiar? Né? Por exemplo, a África, que usa muito vermífugo, quase não tem Covid. Né? América do Sul aqui, Colômbia, Chile, esses nossos países aqui, que usam vermectina, tem muito pouco óbito. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que serve ou não serve, mas tem que tentar alguma coisa. Eu acho que tudo que fizer agora é experiência. Né? Tudo que fizer vale a pena. Então, é como você falou no começo, Rafael. Se é preferível pecar pelo excesso, pelo erro, do que não tentar. Eu acho que a prefeitura foi muito feliz, né, em fazer esse procedimento. Mal não vai fazer, porque a ivermectina não faz mal para ninguém. É um remédio de verme. Eu, inclusive, recomendo os meus pacientes de 6 em 6 meses tomar remédio de verme. Porque aqui todo mundo come fora. Né? E é região de beira de mar, vem gente de tudo quanto é lugar, pessoal de navio. Então, nós estamos aí direto com grandes contaminantes, né? Grandes problemas com verme. Então, se tomar ou não, não vai fazer mal. Agora, se tomar e fazer bem para alguma coisa, ótimo. Então, eu não sou contra de forma nenhuma. Acho até que o Vonei foi muito feliz. Tá? Foi muito feliz, porque é uma tentativa, é um gasto grande que a prefeitura está tendo, é um investimento, né? Mas a gente vê, olha, todo dia, quando a gente começa a acompanhar o dia a dia do hospital, das mortes e tudo, a gente vê que nós estamos saindo. Né? A gente, comparando o estado de Santa Catarina com qualquer estado do país, nós estamos muito lá na frente. E também aqui, né? O Marieta, ele atende toda a região. E quem mantém isso aí, quando precisa de dinheiro, é a Prefeitura de Itajaí. Porque Porto Velho, Itapema, Penha, isso aí, ninguém dá um tostão. Apesar de ser regional, atende todo mundo, mas quem precisa, na hora que precisa, quem põe dinheiro é Itajaí. Né? Então, nós temos tem que ter orgulho disso. Que a nossa prefeitura consegue manter um hospital desse tamanho, quando precisa, de colocar dinheiro lá, como está colocando agora. Você vê que os nossos postos de saúde são muito melhores que vários hospitais que a gente tem pelo Brasil. Eu vejo o atendimento, que eu passei por isso agora, posso confirmar que nós estamos muito bem atendidos aqui em Itajaí. Muito bem, tanto que no jornal até de São Paulo, que eu estava vendo, eles estavam comentando que os médicos mais especializados em Covid, que o estado que estava melhor era Santa Catarina. Né? Por isso mesmo, nós temos ótimos médicos, nós temos excelente hospital. Né? E isso também, quando estão falando de lotação, o hospital está com 98% da capacidade, não sei o quê. Sempre teve assim o ano inteiro. O ano inteiro teve assim, porque tinha outras doenças também. Então, sempre o UTI é sempre complicado. Né? Então, essa parte dessa medicação, eu acho que ela
vai ajudar bastante. Minha opinião, né? E também, assim, quem está fazendo isso é um médico. O Vonley é médico, então ele tem todo o conhecimento, todos os contatos com médicos de todos os países aí. Então, ele não está fazendo uma coisa assim, vou fazer uma experiência e vou dar um chute que isso vai dar certo. Ele já está pegando coisa que já, países que já estão, não. Para a população, que eu sempre falo que o prefeito é o pai de todo mundo que está na cidade, né? Então, ele tem que cuidar dos munícipes como se fosse filho dele. E eu acho que ele assumiu isso. Eu vejo que ele tem vontade mesmo de fazer as coisas. Independente de falar de política, que graças a Deus eu não me meto em nada, ajudo se precisar. Mas eu acho que ele, agora, com a parte de saúde, nós estamos na frente de todo mundo. Pode ter certeza disso, que Itajaí está top em relação à área de saúde. Nós comentávamos isso no começo, né? Exatamente. É um alívio você dar um testemunho que coincida com o comentário que nós fizemos no início, porque tanto eu quanto o Rafael, às vezes nós divergimos, é óbvio, mas esse é um ponto que nós convergimos, que é elogiar o prefeito por fazer. Pior seria não fazer, e eu acho que você é uma testemunha disso, né? Uhum. Muito possivelmente, os remédios que foram administrados para você foram os remédios que salvaram a sua vida. Mas, para engatar aqui uma questão que eu e o Rafael tínhamos falado, não sei se você você não deve ter acompanhado, você não acompanhou, mas deve ter tido conhecimento de que o prefeito fez a sugestão de que as pessoas tomassem cânfora, que o município distribuísse umas gotinhas de cânfora. Eram 5 gotinhas de cânfora. 4 gotinhas de cânfora para cada morador. Você acha que isso iria ajudar como uma espécie de profilaxia? Quem não conhece homeopatia, diz que isso aí é gotinha e não serve para nada. Quem tem algum conhecimento de homeopatia, que é a área do Hahnemann, da Alemanha, isso é usado há mais de 100 anos, né? Muito bom, com muito resultado. Então, assim, eu sempre digo, se não vai fazer mal, por que não testar? Se vai fazer bem, se fizer bem, ótimo. Agora, é uma coisa que vai fazer mal? Não. Então, por que não fazer? Né? Eu acho que é isso que a gente tem que usar sempre. Haroldo, mas o objetivo da cânfora é esse mesmo? O próprio cheiro da cânfora, né? A energia dela, essa frequência dela e esse cheiro forte que ela tem, ela também já mata bastante vírus, bactéria, fungo, né? Então, é uma tentativa. Eu acho que agora todo mundo tem que tentar tudo, né? Igual estão fazendo com as vacinas. Estão fazendo aí, por exemplo, eu até brinquei, o chinês está fazendo vacina e vai testar no Brasil. Por que não testa na China, que tem mais gente? Também é uma coisa para pensar, né? Lá, Oxford está fazendo aqui com o Brasil também, mas não testaram nenhuma lá na Inglaterra, nem nada. Nem nos Estados Unidos. Está vindo testar no Brasil. Então, é teste. Se der certo, beleza. Né? Se não der e não fizer mal, ótimo. Mas a gente torce para que dê certo. Né? Sempre que vacina é muito demorada, é 5 anos para ter um bom desempenho, né? Para dar tudo certo. Mas a gente está aí, assim, ó. Oi. Pode pensar, desculpa. Pensar assim, a população tem que pensar o seguinte. Eu, por exemplo, estava vendo, e a Elizabeth, eu tive a oportunidade de sentar no carro, dar uma volta ali em Cabeçudas, e na Praia Brava, dentro do carro, tudo fechado, né? E com a fisioterapeuta junto do carro, com oxigênio, com tudo, né? Para dar uma voltinha. E, para mim, felicidade, eu vi que a praia estava lotada, pessoal bebendo, conversando, ninguém usando máscara, todo mundo junto. Quer dizer, quem passou por isso, né? Ver aquilo ali dá uma tristeza enorme. As pessoas acham que isso não tem risco. Esse vírus mata. A pessoa tem que ter cuidado, mata. Se não cuidar, vai morrer. Né? E não é porque o hospital é ruim, o médico é ruim, porque não tem remédio.
As pessoas têm que cuidar, usar máscara, lavar as mãos com sabão, esfregar bem, usar álcool gel, né? Quem puder, quem não precisa sair, fica em casa. Eu estava vendo agora, se abre um comércio, tem fila para comprar camisa, calça. Pô, se a pessoa vai comprar camisa, calça, para que você não vai em lugar nenhum, não tem nada funcionando? Então, é umas coisas meio que absurdas, né? Então, as pessoas deveriam ter mais cuidado para não passar aquilo que eu passei. Eu acho que assim, olha, eu fui um sobrevivente, foi um milagre, até pelos médicos, como eles dizem, foi um milagre. Continuo sendo pela recuperação lenta, mas eu estou recuperando. Isso também é milagroso, porque era para ser uma coisa de muito tempo, e eu estou recuperando aos poucos, né? Mas estou recuperando. Então, as pessoas que não passaram por isso, ou não viram ninguém passar, ou não tem ninguém na família, acham que não vai, isso aí não é nada, né? Mas é um risco muito grande, a gente vê todo dia na televisão, morre 1.400, 1.500 por dia. É muita gente, é pior do que guerra, né? Então, as pessoas não deixarem de usar. Chegar em casa, tira a roupa já, vai tomar um banho, bota a roupa para lavar, né? Tem que ter todos esses cuidados, que toda hora estão falando aí. Mas, infelizmente, as pessoas acham que não tem necessidade de fazer isso, né? Mas isso é muito importante. Eu acho assim, ó, quem não tem necessidade de sair, fique em casa. É a melhor coisa que ele vai fazer para ele e para a família dele. E se for sair... Ô, Haroldo, pela tua experiência, tu acha que a gente vai ainda se ver livre de tudo isso ou realmente a gente vai ter que viver o novo, como é que chama? O novo normal? Não, assim, ó, H1N1 acabou? Não, não tem surto. Não, mas a nossa vida não mudou por causa dela. Gripe acabou? Pneumonia acabou? Não. Nenhum acabou. A nossa vida não acabou por causa delas Então, também. e também não vai acabar por causa desse vírus. Mas a grande questão é que, com o Covid, né, as medidas tomadas pela gravidade da doença são muito mais drásticas, né? Com o fechamento de áreas de lazer, festas, pessoal que trabalha no ramo de eventos está passando fome. Isso. Né? Então, assim, nós vamos conseguir voltar, tu acredita que nós vamos conseguir voltar a ter uma vida normal, abraçar nossos amigos, os avós abraçarem os netos sem pena, os amigos se encontrarem na rua e se abraçarem sem ter medo, os namorados se encontrarem, se beijarem sem medo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vai demorar um pouco, né? Eu acho que sim, mas vai demorar um pouco. Por quê? Porque se as pessoas fossem conscientes e levassem a sério as coisas, com certeza já estava bem menos o problema, já estaria terminando. Só que ninguém... Haroldo, oi, desculpa. Só que pouca gente está levando a sério, né? Acha que isso não acontece com ninguém. Então, eu acho assim, se cada um tiver consciência, se cuidar, porque ele acha que se ele não se cuidando, ele não está nem aí para ele, só que ele está contaminando outros. Ele está fazendo mal para outras pessoas. Se ele não tem amor por ele, que tem amor pelo menos pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo amigo, né? Então, é isso que tem que fazer. As pessoas têm que ter consciência de que nós estamos aí com uma epidemia, é perigosa, né? Leva a óbito se não cuidar, né? E cada um tem que fazer a sua parte. Então, fechou tudo, fez tudo isso por quê? Porque as pessoas não estão se cuidando. E se tivesse todo mundo, quem não tem que sair ficar em casa, tivesse os cuidados, com certeza nós estaríamos numa condição melhor, né? Ô, Haroldo, quem estiver falando assim com a gente, eu tenho certeza que os teus amigos, os teus irmãos que estão aqui acompanhando a gente, está todo mundo dando pulo de alegria. Sabe por quê? Porque assim, ó, não parece que tu saiu do UTI, não parece que tu passou pelo que passou. Tu está dando uma palestra aqui para a gente já de novo, com toda a força, com todo o vigor. Obrigado. Eu estou muito feliz de ver, porque tu está falando igual a Haroldo que eu conheço, que fala igual o homem da cobra. Estou contente da vida, porque eu pensei que a gente ia conseguir conversar uns 10 minutos, que tu ia ficar cansadinho, que ia faltar ar, e tu tá aí, homem, tu não para, tu é uma máquina, né?
Parabéns para ti, Haroldo. Parabéns. Que Deus continue te abençoando, tá? Que tu continue podendo ajudar todo mundo que tu ajuda. Que Deus abençoe a Elizabeth por ela ser quem ela é e por ela ter cuidado tão bem do meu amigo. Tá, Beth? Obrigado por não ter abandonado ele em nenhum momento, por ter sido a guerreira que tu foi, por não ter desistido dele. Tá? Itajaí inteira ficou em oração e na torcida. A gente tinha um grupo, né, Beth? Quantas pessoas chegou nesse grupo? Acho que chegou um grupo de WhatsApp com Mais de 400 pessoas. Não, Todo... 500. Não, mas eu vi assim, muita gente e todo mundo torcendo, rezando. Aqui na minha família, ninguém participava do grupo, só eu, mas todo mundo, volta e meia, mandava mensagem perguntando dele também. Então, o Haroldo é uma pessoa especial, um ser iluminado. Ele, o dia que ele tiver que morrer, ele vai virar pó, na hora. Sabe, assim, ele já fez o que tinha que fazer. Né? Então, assim, obrigado de coração. Tá? Que Deus permita que vocês dois possam continuar ajudando todo mundo que vocês ajudam. E eu agradeço por participar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu quero só fazer um complemento aqui. Quem está nos assistindo, lembrando, ao final da live ela fica gravada. Se você quiser, então, acompanhar essa história emocionante do Haroldo ali na recuperação, nesses quase 4 meses, né, de luta contra o coronavírus, o vídeo vai estar gravado aí no nosso perfil, é só você puxar. E eu aproveito a carona, então, para agradecer imensamente o carinho de vocês e principalmente a sua disposição, né? Sei que você está em recuperação, a sua disposição de vir aqui conversar conosco e com quem está nos acompanhando. Obrigada. Obrigado a vocês, eu vou estar à disposição. Olha só, Haroldo, tem gente até da Filipinas te acompanhando. Que legal, bacana. Então, olha, agradeço aí também. Parabéns para o Jess Andrietti, aí, ó, que está curado do Covid também, lá da Filipinas. Que bacana. Legal. Obrigada, Vitão. Então, obrigado você Haroldo, também. Fica com a gente aí, Não, vou ficar sim. Vou ouvir minha amiga Neide. Estou aqui para ouvir minha amiga Neide. Estou tomando muito tempo. Então, obrigado, um beijo bem grande. Um beijo bem grande para vocês. Pode falar, desculpa. Um beijo bem grande para vocês, para todos que estão aí na live, né? Eu vou estar à disposição, qualquer coisa que precisar. Vou ficar ainda mais, eu acredito que mais um mês e pouco, ainda em tratamento, né? Sem poder trabalhar, porque a gente está com dificuldade de locomoção e tudo, né? Mas eu estou aqui, os pacientes, as pessoas que me ligam, eu vou orientando pelo WhatsApp. Né? Quem precisar, que eu estou à disposição, puder ajudar, conta comigo. Mesmo deitadinho aqui, eu não estou deixando de trabalhar. Tá? Que querido. Olha, igual a gente fala aqui, ó, nego, arrombasse. Coisa mais querida que tu é. Não acordou do coma e disse que tinha que trabalhar? Falou para a enfermeira que eu preciso trabalhar? Uma salva de palmas. Um beijo, obrigado para vocês, viu? Obrigado, tá? Muito obrigado. Espero que numa próxima oportunidade, breve, né, já melhor recuperado, você esteja conosco aqui. Obrigada, Beth, minha grande amiga, trabalhando juntas na prefeitura. Estou com saudade de você. Haroldo, aí embaixo na telinha tem um compartilhar. Compartilha aí para os teus amigos assistirem depois também. Tá? E vamos assistir a Neide. A Neide vai entrar com a gente agora, já, daqui a 1 minuto. Okay. Obrigado, Haroldo. Obrigado a vocês. Beijo no coração. Beijo, Elizabeth. Beijo grande para vocês também. Obrigado. Neide, nossa amiga, já estará aqui conosco. Eu quero fazer só uma parte aqui, né? Nós já agradecemos tanto ali o Haroldo e a Beth. Imagino a dificuldade que seja para ele. Ele ainda